Denúncia: soldados estariam empurrando imigrantes de volta ao México e negando água potável. Organizações entram com ação judicial contra novas leis anti-imigração na Flórida. Em Orlando, casal de brasileiros tem Ferrari roubada de dentro de condomínio de luxo. Em Massachusetts, imigrantes brasileiros recebem alimentos, roupas e acolhimento em ação social. E atenção, o Festival de Cinema Brasileiro vai celebrar a nossa cultura em cidades diferentes do país. Uma tradição do Festival de Cinema Brasileiro são shows ao ar livre. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente começa essa edição com uma denúncia impressionante que vem lá da fronteira do México com os Estados Unidos. Soldados norte-americanos estariam sendo orientados a não ajudar os indocumentados que cruzam o Rio Grande, que fica entre os dois países. Um oficial americano fez essa denúncia e afirmou ainda que eles seriam orientados a empurrar os imigrantes a nadar de volta para o México. Nem água potável eles podem dar para essas pessoas, como nos mostra agora a repórter Eloá Urazen. De mãos dadas e com água na altura do pescoço, vencer a correnteza do Rio Grande para tentar entrar nos Estados Unidos é agora quase impossível. Ao chegar na outra margem do rio, imigrantes estão sendo empurrados de volta para a água, numa tentativa forçada de fazê-los desistir da travessia ilegal. Para piorar a situação, os policiais de fronteira são orientados a recusar pedidos de água e ajuda, colocando em risco a vida de quem já se encontra em um estado bastante fragilizado. De acordo com os oficiais que atuam na região, há por volta de 900 e 1.200 pessoas cruzando o Rio Grande diariamente. A travessia é perigosa por diferentes motivos, porque o nível da água varia bastante ao longo do dia e por conta dos elevados índices de bactérias. Doenças infecciosas, incluindo cólera, amebíase, hepatite A, salmonelose, giardíase e outras infecções intestinais são bastante comuns na região fronteiriça. O comportamento desumano das autoridades na área são agora motivos de investigação. A denúncia partiu de um policial que encaminhou as queixas anonimamente para o Departamento de Segurança Pública do Texas. O governo federal tem se atropelado aqui nos Estados Unidos para proteger as suas fronteiras, de acordo com o que muitos relatam, que é uma grande explosão no número de pessoas entrando nos Estados Unidos. Mas notícias como essa não são a medida ideal nem legal para proteger a soberania dos Estados Unidos, colocando em risco a vida de pessoas. A única forma de se reformar, de mudar a dinâmica do imigrante entrando nos Estados Unidos solicitando asilo é mudar a maneira como o mesmo solicita asilo, já que a lei atual requer que o imigrante se apresente num ponto de entrada, numa fronteira dos Estados Unidos. E é por isso que milhões de pessoas fazem essa peregrinação até a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mais importante ainda, o governo federal, apesar dos Estados Unidos ser um país soberano, ele responde também nos tribunais internacionais o que são consideradas violações contra os direitos humanos. E vai ser muito difícil que mesmo os Estados Unidos passe impune com uma postura como essa. Ainda falando de imigração, organizações sociais se uniram e entraram com uma ação judicial contra o governador Ron DeSantis e algumas das novas leis anti-imigração ilegal na Flórida. As organizações alegam que as medidas são inconstitucionais. Essas leis, que entraram em vigor no dia 1º de julho, prometem uma série de punições criminais aos imigrantes que estão no estado sem status. As organizações de direitos dos imigrantes alegam que as leis implantadas na Flórida são ilegais e inconstitucionais e que um único estado não pode regulamentar de forma unilateral a imigração federal. Por isso, eles entraram com uma ação contestando alguns pontos das novas políticas anti-imigração impostas pelo governador Ron DeSantis. O processo se concentra apenas nas disposições estabelecidas na seção 10 da lei, que criminaliza o transporte de pessoas que não possuem status legal no país. O caso foi promovido por um grupo de procuradores gerais de 20 circuitos judiciais da Flórida, em nome da Associação de Trabalhadores Agrícolas do Estado. Eles também representam
motoristas e passageiros sem documentos que viajam regularmente para dentro e para fora da Flórida. Agora a gente fala de solidariedade em Massachusetts. Uma organização está realizando uma ação em prol dos imigrantes, incluindo os brasileiros. E olha, tudo de graça. Olha, eles recebem alimentos, roupas, atendimento jurídico aí para alguns assuntos e principalmente muito amor. A Giovanna Locatelli foi até lá conferir essa ação social de acolhimento. Logo na chegada, uma bancada cheia de alimentos, frutas, verduras e muitos outros itens. Ao lado, mesas com dezenas de voluntários prestando serviços de preenchimento de documentos para driver license, consulta com advogado de imigração, aplicação para atendimento em hospitais e cadastro para a carteirinha do MassHealth, Sistema Estadual Gratuito de Saúde. Esta ação é o Family Care, um projeto que ajuda famílias de imigrantes que moram na cidade de Everett e arredores, em Massachusetts. Além da doação de alimentos e da prestação de serviços, quem participa dessa ação pode sair daqui de roupa nova e para toda a família. É só vir até essas araras, escolher o que precisa e levar. Tudo de graça. Seu Edson hoje veio buscar umas roupas e aprovou a iniciativa. É muito bom, né? Tem tanta gente necessitada que não ganha o suficiente, né? Então, nossa, é maravilhoso isso aqui. E não são só famílias de brasileiros que participam. Imigrantes de todas as nações são bem-vindos. Los alimentos que dan acá son súper frescos y es una muy gran ayuda. Y el tema de la ropa también siempre está en buenas condiciones. A mis hijos y a mí ha sido muy útil para nosotros. Thalita é fundadora do projeto. São quase 10 anos dedicados à ação social. Ela fala que os trabalhos precisam ser constantes. Muitas pessoas precisando, pessoas chegam do Brasil a todo momento, pessoas moram aqui e precisam. A gente pensa que não, mas tem sim muitas famílias precisando. Foi por isso que eu fundei esse projeto e estamos aqui atendendo todo mundo. A ação tem o apoio de empresários brasileiros locais, que doam os alimentos e também da própria comunidade, que se une para ajudar quem está precisando. Muito importante a gente realizar ações como essa, porque tem muita gente precisando. E dessa maneira a gente mostra a força da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Empresas interessadas também podem participar fazendo doações de produtos e serviços. O projeto Family Care é realizado todas as segundas-feiras, das 5 da tarde às 8 da noite e ajuda, em média, 1.500 pessoas em cada edição. Mas, por aqui, parece que quem ajuda também sai muito feliz. Todo mundo que chega aqui tem saudade, tem carência, precisa de amor, precisa de alimento, não só para o corpo, mas para a alma. E também aquele sentimento de tem alguém por mim aqui. Eu estou sem a minha família, mas isso aqui representa a família. Depois do intervalo, brasileiros têm carro de luxo roubado em Orlando, na Flórida. E tem os detalhes da liberação do governo para um novo tratamento contra o vírus respiratório que mais interna crianças aqui no país. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Desde o início do ano, mais de 710 mil brasileiros estiveram aqui nos Estados Unidos a turismo. Pelos índices do mês passado, Nova York, Los Angeles, Miami, Newark e São Francisco são as principais portas de entrada para os turistas brasileiros aqui no país. Os dados do Escritório Nacional de Viagens e Turismo do Departamento Comercial Norte-Americano mostram ainda que hoje esses turistas brasileiros ocupam o 5º lugar entre as nações que mais vêm turistar por aqui nos Estados Unidos. E olha, a estimativa é de que esse número de brasileiros passeando aqui pelo país ultrapasse a marca de 1,5 milhão até dezembro. Agora a gente muda de assunto, gente, para falar sobre o aumento do roubo de carros em Orlando, na Flórida, e só no último mês foram 6 veículos de luxo, o que é bastante raro. Pois é, olha, a vítima mais recente aí foi um casal brasileiro. Eles tiveram a Ferrari levada de dentro de um condomínio de alto padrão com segurança e em plena luz do dia. Câmeras de segurança flagram a ação dos criminosos. Um homem entra na Ferrari e foge. Um adolescente e os pais dele correm atrás do bandido, mas é tarde demais. Roubaram o carro!
Nem o segurança consegue impedir a fuga. O roubo foi em plena luz do dia, em um condomínio de luxo na região de Lake Nona, em Orlando. Nas redes sociais, Eduardo e Clarissa Del Pupo comentaram sobre o roubo. É um sentimento, assim, tão ruim de você saber que você estava com as pessoas que você ama num momento de felicidade, na rua, curtindo, e tinha alguém te observando, te seguindo, né? Enquanto você estava naquele momento feliz, tinha alguém pensando, maquinando todo um mal, uma maneira de te tirar o carro, ou até uma maneira de te tirar a vida pelo carro. Porque essa quadrilha que entrou no meu condomínio, ele iria levar o carro por bem ou por mal. E tomar as providências agora para isso não se tornar normal aqui na região, né? A gente fala isso com meus amigos que moram aqui, isso não pode ficar normal. A gente tem que... Esse foi um dos motivos de divulgar esse vídeo. E não é de hoje que carros de luxo, como o da família Del Pupo, são alvos de quadrilhas. A polícia de Orlando chegou a publicar um alerta nas redes sociais depois que 6 veículos de alto padrão foram roubados de hotéis e restaurantes no condado de Orange nos últimos meses e pediu atenção e cuidado dos moradores e turistas. We believe there may be another motive, whether they're going to bring them to a chop shop or change the VIN numbers on the car. We believe there might have been other motivations with. Agora, uma ótima notícia para os pais. O próximo inverno pode ser mais saudável para as crianças do país porque a FDA aprovou o uso de um anticorpo contra o vírus RSV. A dose promete proteger, sobretudo, os recém-nascidos contra esse vírus respiratório, que é a principal causa de hospitalizações de bebês aqui no país todos os anos. Não se trata de uma vacina que leva o corpo a produzir anticorpos para se defender contra patógenos. Esse novo tratamento é um anticorpo pronto, que ao ser aplicado por uma injeção única, se conecta ao vírus e impede que ele infecte células saudáveis do corpo, sem que o sistema imune precise fazer algo. A FDA disse que 3 ensaios clínicos mostraram que a droga é segura e eficaz na prevenção da doença grave. O vírus sincicial respiratório, ou RSV, hospitaliza anualmente até 80 mil crianças com menos de 5 anos nos Estados Unidos. Para evitar que mais crianças do país adoeçam por esse vírus, a Cheryl inscreveu seus filhos gêmeos no ensaio clínico desse novo tratamento de imunidade passiva. O que a motivou foi uma positiva experiência com os bebês há uma década. Quando meus filhos nasceram, receberam anticorpos ativos e nunca ficaram doentes, nem na fase da pré-escola, onde sempre há surtos de doenças entre as crianças. Ela diz. I just kind of had a feeling that it was because of this. A aprovação da FDA também permite uma segunda injeção para os bebês mais vulneráveis que tenham até 24 meses de idade. As autoridades de saúde do país pretendem fazer uma campanha antes da temporada do RSV, que geralmente aumenta no outono e no inverno. Depois do intervalo, New York e outros estados do Nordeste do país estão sob alerta para a chegada de uma nova onda de fumaça tóxica. Os Estados Unidos estão sob alerta de uma nova onda de fumaça tóxica dos incêndios florestais do Canadá. Milhões de pessoas estão sob risco dessa densa nuvem que é perigosa à saúde. Hoje, New Jersey, New York, Massachusetts, Washington DC e até a Carolina do Norte registraram qualidade do ar comprometida. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Uma cena que os moradores do norte e da costa leste dos Estados Unidos não gostariam de voltar a ver tão cedo. O céu em tons de laranja e com fumaça espessa, mais uma vez por causa dos incêndios florestais no Canadá. Massachusetts foi o primeiro estado a ser atingido pela nuvem tóxica. 5 condados entraram em alerta. New Jersey registrou hoje um dia de neblina, fumaça e cheiro de queimado. O estado emitiu um alerta e vários restaurantes fecharam mais cedo. Em comunicado, a governadora de New York, Kathy Hochul, solicitou que os moradores tomem cuidado. Ao norte do estado, as condições estão fora dos padrões considerados saudáveis. E no sul, na região do Hudson Valley, Long Island e New York, o ar atingiu níveis prejudiciais para grupos sensíveis,
como idosos, crianças e pessoas com problemas cardíacos e respiratórios. Moradores de New York vão receber alertas no telefone sobre a qualidade do ar insalubre. A orientação é para usar máscaras para se proteger da fumaça tóxica. O Departamento de Qualidade Ambiental da Carolina do Norte também emitiu um alerta de código laranja e pede que a população tenha cautela até o final da semana. A fumaça liberada pelas grandes queimadas trazem diversos danos à nossa saúde, principalmente no nosso trato respiratório, agravando doenças como DPOC, rinite, sinusite, bronquite, asma, dentre outras. Mas também causam danos em nossos olhos, em nossa pele e até mesmo nos nossos cabelos. Algumas medidas fazem com que a gente consiga suavizar, minimizar esses danos, desde a melhor ingesta de líquidos, como a hidratação da pele, a lavagem adequada das narinas e o uso de máscaras de proteção, para que menos partículas de fuligem tenham contato com o nosso trato respiratório. Um estudo apontou que 1 em cada 5 alunos do ensino médio aqui nos Estados Unidos já presenciou tiroteios, incluindo homicídios. Os dados preocuparam as autoridades porque confirmam o aumento da violência armada no país. Os dados foram levantados por diferentes CDCs do país, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, num relatório chamado Vigilância de Comportamento de Risco Juvenil. Eles analisaram a violência nas comunidades americanas e apontaram um problema de saúde pública. 19,9% dos alunos do ensino médio relataram que já testemunharam tiroteios na região em que vivem ou estudam, e 3,5% confirmaram que andaram armados entre os anos de 2021 e 2022 para se proteger de terceiros. O estudo apontou que múltiplas formas de ataques, como violência no namoro, sexual, bullying e outros, são fatores comuns que disparam a violência armada entre os jovens. Eles também indicaram que os alunos que presenciaram o uso de arma de fogo ou tiroteios eram mais propensos a porte de arma, uso de drogas e tentativa de suicídio. No próximo bloco, tempestade tropical que pode causar ondas mortais nas ilhas do Havaí. E tem os detalhes de um festival de cinema brasileiro que vai rolar em 2 estados com exibição de muitos filmes inéditos no país. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. As temperaturas aqui nos Estados Unidos continuam a subir nessa semana, trazendo condições perigosas a estados da Flórida à Califórnia. Mais de 20 recordes diários de calor foram quebrados só na segunda-feira. Phoenix, no Arizona, registrou mais de 110 graus pelo 19º dia seguido. Feels like you're actually on fire after you're out here for a while. No estado, um homem morreu por causa do calor extremo enquanto andava de bicicleta. Temperaturas perigosamente altas estão sendo registradas em toda a região. Em El Paso, no Texas, faz mais de 100 graus há 32 dias. Em um tweet, o Serviço Nacional de Meteorologia disse que não há fim à vista. Este médico de emergência alerta: mantenham-se frescos, hidratados e fora do alcance do sol escaldante. Para quem trabalha nas ruas em Nevada, tá difícil sobreviver ao dia a dia. Just taking breaks, couple of breaks, every 2 hours. Em Connecticut, o cantor country Jason Aldean chegou a interromper um show no final de semana para receber atendimento médico por causas relacionadas ao calor extremo. Hoje, mais de 65 milhões de pessoas no país estão sob alertas de calor em 14 estados, de costa a costa. E tem muito mais altas temperaturas previstas aí para essa semana. Vamos aproveitar, Ruth, e dar uma olhada no nosso mapa para o pessoal ver como que vai ficar a máxima em muitas regiões onde está muito quente. Olha, Boston, máxima de 85, Washington, 89. O tempo continua encoberto em toda essa região com pancadas de chuva. Olha, Charlotte, Norfolk, em Atlanta, a chuva dá uma trégua. Assim como na Flórida, gente, sem pancadas de chuvas previstas, a máxima chega a 97 em Jacksonville.
Em Houston, no Texas, sol brilhando e 100 de máxima, Ruth. E aí começa a temperatura de 3 dígitos, né? Olha, San Antônio, máxima de 104 graus, bastante sol. El Paso um pouco mais alta, 110 graus Fahrenheit, bastante calor, gente. Olha, Albuquerque um pouquinho de chuva aí para dar um alívio, 101 graus, mesmo assim, bastante calor. Phoenix, o sol brilha o dia inteiro, máxima de 116. Las Vegas não podia ser diferente, máxima de 112 graus, sol forte também, toda essa região aí, 3 dígitos, gente. Olha, São Francisco, um pouquinho mais ameno, máxima de 64, mínima de 56, mesmo assim o sol tá brilhando, né, Evelyn? A gente vê que mesmo ali em São Francisco, onde normalmente é mais fresquinho, a temperatura já tá subindo bastante. Pois é. E agora, gente, tem mais uma notícia do clima, viu? E vem direto para nossa comunidade do Havaí. A maior ilha do arquipélago está sob alerta de tempestade tropical, segundo o Centro Nacional de Furacões. Essa tempestade, chamada Calvin, deve passar bem em cima do Havaí, levando para essa região aí chuvas torrenciais e fortes rajadas de vento. E mais, além de alertas de inundações, há a possibilidade do Havaí ser atingido por ondas costeiras gigantes e, claro, perigosas. A previsão é de que a tempestade chegue ao Havaí na próxima madrugada. Isso por volta das 2 horas da manhã. Então, como a gente viu aí na imagem de satélite, essa é uma tempestade bastante grande. Então, para quem está no Havaí, cuidado e atenção aos alertas das autoridades. É isso aí. Olha, mudando de assunto, quem ama filmes tem uma dica imperdível. Em agosto vai começar o Festival de Cinema Brasileiro, que este ano vai ser realizado em New York e Miami. Além dos filmes, essas duas grandes cidades norte-americanas vão receber um palco com 2 festivais que incluem shows e muito mais. A Cone Rocha tem os detalhes pra gente. Há 27 anos, o Festival de Cinema Brasileiro faz parte do calendário de grandes eventos culturais nos Estados Unidos. Este ano, o festival acontece entre o dia 5 de agosto a 30 de setembro. O Infinito Brazilian Film Festival vai exibir nos cinemas e nas plataformas digitais 60 filmes, entre documentários e longas-metragens, todos inéditos nos Estados Unidos. O evento está lindo. A novidade esse ano é que estamos voltando a Nova York, então iremos unir os festivais de Miami e Nova York numa grande celebração de cultura brasileira. A programação desse ano está imperdível. Nós temos diversos filmes musicais, entre eles Elise e Tom, Só Tinha Que Ser Com Você, que é uma gravação inédita dos anos 70 em Los Angeles, onde eles fizeram junto esse disco que é ícone da música brasileira. Temos também Miúcha, a voz da bossa nova, e Terror Pará, que conta um pouquinho de todos os estilos musicais da Amazônia. Em New York, a mostra presencial acontece entre 25 de agosto a 3 de setembro, com exibições no cinema e 2 sessões ao ar livre gratuitas. E as celebrações também acontecem em 2 parques, um no Brooklyn, com o filme Dom Salvador, a história de um pianista que vive em Nova York há mais de 40 anos, e um outro, Espírito da Transformação, que é um filme indígena que será exibido no Astoria e no Queens. Em Miami, a exibição de 7 filmes brasileiros inéditos vai acontecer entre os dias 10 a 16 de setembro, com uma mostra competitiva e a entrega do prêmio Lente de Cristal. Uma tradição do Festival de Cinema Brasileiro são shows ao ar livre. Este ano, a atração principal é o cantor, rapper e compositor Emicida. Ele vai se apresentar em um show gratuito no dia 3 de setembro no Central Park, em New York, e no dia 9 de setembro no Miami Beach Bandshell, em Miami. As mostras virtuais começam em agosto. Todas as informações sobre exibições, nomes e locais estão no site oficial www.inff.online. Os filmes inéditos vão poder ser vistos online nos Estados Unidos e em outros países. Esse festival vai ser incrível, ótima dica cultural da Cone aqui para o nosso jornal, para a gente encerrar essa edição de hoje, né, Ruth? Com toda certeza a gente vai estar acompanhando e trazendo todas as notícias desse festival aí para vocês, né? Com certeza. E é com essa notícia então, gente, que a gente se despede. O Jornal Américas no Ar de hoje termina aqui e a gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite, né, Ruth? É isso aí, e olha, não sai daí, porque daqui a pouquinho não, agora já tá estreando a 8ª temporada da série Reis, gente, essa super produção. Imperdível. Boa noite. Uma boa noite para vocês, gente.